Olá, boa tarde. Eu sou Elisângela Fonseca, assessora executiva da Rede PetroRio. Sejam todos muito bem-vindos. Tem um excelente webinar. Rede PetroRio, juntos somos mais fortes. Nosso tema de hoje é o cluster tecnológico naval como indutor de desenvolvimento para o Rio de Janeiro. O cluster naval vem consolidando alianças para as oportunidades originadas na economia do mar. Neste evento, discutiremos o cenário atual e os desafios de participarmos como fornecedores de produtos e serviços para as grandes empresas que movimentam este setor. O nosso convidado de hoje é o almirante Walter Lucas da Silva, diretor-presidente da Associação do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. Elis, eu mesmo vou repetir o currículo, porque por aqui parece que minha conexão está um pouco melhor. Almirante Walter Lucas da Silva, diretor-presidente da Associação do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. Almirante da Reserva, oficial do Corpo de Intendentes da Marinha, realizou todos os cursos da carreira. Dos cargos e comissões exercidos, destacam-se Grupo de Recebimento do Navio e Desembarque de Carros de Combate Matoso Maia, nos Estados Unidos, Depósito Naval de Ladário, diretor, Secretaria-Geral da Marinha, assessor de logística, Grupo de Recebimento da ANAI São Paulo, França, Laboratório Farmacêutico da Marinha, diretor, Comissão Naval Brasileira em Washington, Estados Unidos, presidente, Diretoria de Finanças da Marinha, vice-diretor, Centro de Controle de Inventário da Marinha, diretor, Empresa Gerencial de Projetos Navais, diretor administrativo financeiro, Diretoria de Administração da Marinha, diretor, e Ministério da Defesa, Centro de Apoio ao Sistema Logístico da Defesa como assessor. Atualmente é diretor-presidente da Associação do Cluster Tecnológico Naval no Rio de Janeiro. Parabéns, almirante, pela bela história de vida que construiu até aqui, até porque a gente está vendo que continua escrevendo, não para, né? É um trator em termos de escrever a história e vai continuar escrevendo. Eu, antes de passar a palavra para o senhor, e eu vou pedir a Elis que você já providencie a liberação para ele para o compartilhamento de tela, porque ele deseja fazer a passagem por lá, eu queria passar a palavra para o nosso amigo diretor, o Rômulo. Rômulo, é com você. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma rápida fala, né, informativa e vou iniciá-la com uma parabenização a todos os diretores da Rede PetroRio, em especial a Diretoria de Qualificação Corporativa, na presença do Evandro Cossenza e o Luiz Bessa, porque eu venho hoje realizar um informativo sobre os nossos cursos de capacitação. Eu vou falar rapidamente que o nosso portal de capacitação corporativa, ela foi preparada em parceria com as empresas associadas. É um portal que tem o objetivo de apoiar as empresas, o mercado, né, de petróleo, gás e energia, para que possa qualificar os colaboradores em atendimento às exigências que cada vez são maiores das âncoras deste segmento. Então, os cursos que nós possuímos nesse portal são cursos, capacitações, workshops, que, dentre as áreas que existem, podemos citar a parte de capacitação e certificação, gestão de negócios, gestão de projetos, língua estrangeira, SMS, tecnologia da informação e outros. E, em incremento a isto, também venho trazer que nós teremos agora, neste mês de junho, a Semana da Capacitação, que terá o início no dia 22 de junho. Vai ser uma semana inteiramente dedicada a este nosso programa de capacitação, com o início de aulas de 4 cursos que foram preparadas por empresas associadas, as empresas Ágil, Consultoria e Treinamento, a empresa Bessa Consultores, a Indeed Institute e a Quality Assurance. Esses cursos serão todos realizados online na plataforma Zoom,
onde todos os alunos irão receber apostilas, material de apoio, link para baixar software, caso seja aplicável na modalidade do curso. E ao término do curso, todos receberão um certificado de conclusão. Então, nós teremos, dentre esses 4 cursos, os cursos de negociação avançada da Ágil, a gestão de projetos com o MS Project da Bessa, o English for Business da Indeed Institute e o Preparando a Empresa para Auditoria de Certificação com a Quality Assurance. Então, todos aqueles que tenham o interesse de conhecer com maior profundidade, de entender como que é este programa de capacitação, poderá entrar no site da Rede Petro Rio. É muito intuitivo, tem a aba da parte de capacitação. Nós já temos disponível no LinkedIn o início da nossa divulgação desta semana. Então, tem o telefone, tem o e-mail, tem todas as informações necessárias para que todos possam conhecer não somente esses 4 cursos que nós vamos estar realizando, mas sim todo este trabalho que foi feito com muita dedicação pela Rede Petro Rio. Então, era isso que eu gostaria de falar. Vou estar disponibilizando a imagem aqui também na barra de chat sobre este programa e, mais uma vez, parabenizar a todos da rede e dar um ótimo evento para todos nós. Um abraço e boa sorte, Walter, que possa realizar um ótimo webinar. Um abraço, Bastos. Obrigado. Obrigado, Rômulo, a você. Eu vou passar a palavra agora para o almirante Walter, mas de antemão agradecendo a presença que eu já notei na sala, não só enaltecer a presença dos nossos associados da Rede Petro, tá? Pedir àqueles que não conhecem a Rede Petro que deixem registrados ali no chat, tá? As suas empresas, quem são, para poder conversar com a gente, tomar conhecimento de outros eventos que a gente faz, mas também enaltecer a presença aqui do comandante Maldonado, que está com a gente mais uma vez, agradecemos, tá? A Thaís, que está conosco também, o Valmar, que eu já vi que está na sala, e agradecer o Heitor do Estaleiro Mauá, que hoje conversou comigo um pouco mais cedo e está visitando esse evento da Rede Petro e está com a gente hoje também, tá bom? Almirante, sem mais delongas, a palavra está com o senhor, tá bom? Bom, boa noite a todos. Mais uma vez eu quero agradecer sempre a fidalguia e a simpatia de todo esse pessoal da Rede Petro. É sempre muito bom conversar com vocês. Agradecer também a oportunidade de mostrar o cluster tecnológico, né, uma associação recém-formada, nesse estado pujante que a gente, mais do que nunca, precisa ter negócio. Bom, o cluster tecnológico naval, ele vem da ideia de cluster que surgiu com Alfred Marshall. Não vamos confundir com o general Marshall, que fez aquele plano de salvação da Europa depois da Segunda Guerra. Mas esse estudioso, ele estudou as empresas e, pela primeira vez, começou a falar da sinergia, da troca de informações entre distritos industriais. E falou da potência que o aglomerado, ou seja, juntos, podem ter de proveito. Mais tarde, o professor Michael Porter, aí sim, usou a palavra cluster para definir esse aglomerado que traz benefícios para essa coletividade. E acrescentou o modelo triplo hélice, o triplo hélice que junta o empresariado, governo e academia, tudo isso em prol da sociedade. Então, no ano passado, 4 empresas, a Amazul, Condor, Engeprom e Nuclea, começaram a trabalhar o assunto de cluster, no Brasil é conhecido como arranjo produtivo local, e vendo a possibilidade de fazer acontecer essa associação. E aí criou-se a associação que busca a cooperação das atividades, sempre tem que ter a cooperação, a participação entre as atividades, inovação competitiva
difusão do conhecimento, inserção estratégica no mercado, benefícios econômicos e sociais. Isso juntando empresa, governo e academia. Essa é a ideia. Como eu lhe falei, esse segundo semestre do ano de 99 foi para consolidar e ocorreu na Casa Firjan, no dia 13 de novembro, a primeira assembleia que constituiu a associação. No dia 21 de novembro, nós tivemos um grande evento com representantes do cluster inglês, francês, de Rio Grande, do Parque Tecnológico São José dos Campos e do cluster de Santa Maria. Realmente foi um grande evento. Em termos da nossa missão, visão e valores, nós somos um pouco audaciosos, né? A nossa missão é consolidar a cooperação, participação e contribuir para o desenvolvimento das atividades econômicas relacionadas ao mar no estado do Rio de Janeiro, a fim de estabelecer uma economia próspera para a região, benéfica para os seus associados e, de novo, para a sociedade. A visão é ser uma referência de articulação ordenada, sustentável dessas atividades econômicas, logicamente, em prol da sociedade e todos os atores envolvidos. Os valores, evidentemente, estão dentro do compromisso, essa governança que nós temos, né, em que entra governo, empresa e sociedade, sustentabilidade, organização e inovação. A nossa estrutura, do lado esquerdo, é uma estrutura de uma grande empresa, que nós temos a Assembleia, Conselho Fiscal, Conselho de Administração. A novidade fica na direita, o Conselho Consultivo, Científico e Estratégico e o Conselho Empresarial. Empresarial, onde teremos segmentos da sociedade representativos das empresas, por exemplo, Sinaval, Sandarma, Firjan. Científico e estratégico, ele está mais voltado para a academia, as universidades, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Rural. E temos uma pretensão, um projeto, já um amadurecimento maior da nossa associação, de clube de parceiros inspirado numa ideia do Paul Omer, que é o cluster francês, em que bancos, associações, escritórios de advocacia, consultores, entre outros, que não trabalham diretamente na atividade da economia do mar, podem contribuir com o cluster. Em termos de associados e apoiadores, os 4 primeiros são as logomarcas das empresas fundadoras. Como eu falei, Condor, Não Letal, a Ingepron, a Amazul, Nuclep, a ICN, Escola de Guerra Naval, Diretoria Geral de Navegação, Ministério da Defesa, Apex, SIND e outras representações. Atividades foco, e vamos começar por defesa e segurança, é o que aparece com mais pujança. Vou, inclusive, mostrar mais adiante o porquê da minha fala. Construção e reparação naval, acredito que o senhor Heitor, do estaleiro Mauá, possa brilhantemente discursar das dificuldades que hoje nós temos. Algumas saídas nós estamos vendo ainda. Portos, transporte aquaviário, exploração de offshore, que por conta não só da pandemia, a crise do petróleo baixando os preços, vai dar uma certa segurada nessa atividade. E turismo costeiro, esporte, lazer e náutico. As nossas ações são voltadas para a promoção do mercado nacional e também a expansão para o mercado externo, justamente para alavancar negócios, capacitação e formação de determinados setores, principalmente adensamento das cadeias produtivas e inovação e tecnologia, é o que é mais importante, efetivamente,
para aumentar a produtividade e alavancar negócio. Valorização da identidade local, o nosso Rio de Janeiro, e a sustentabilidade. Em termos de oferta de valor aos associados, treinamento e capacitação, mas nós vamos até o levantamento das cadeias produtivas, aprimorando a comunicação entre as suas partes e dos processos. Ao final, eu vou detalhar um pouco mais. Network e visibilidade também é importante. Uma empresa que não é conhecida, ela não é lembrada. Ela precisa ser vista, apresentar os seus negócios. Suporte e capacitação de seus recursos através de bancos de dados e várias outras atividades. E inteligência competitiva, ou seja, saber aonde vai atuar, principalmente no momento da internacionalização das empresas. Em termos de oportunidades, eu poderia citar várias em cada um desses quadradinhos, começando de sociedade, governo, a geografia, poder militar, até chegar ao poder marítimo. Não podemos esquecer também de meio ambiente. São oportunidades geradas nessa cadeia produtiva ligadas à economia do mar. Por falar em economia do mar, o PIB nacional, a ordem de 4 trilhões, pela primeira vez, alguém tirou do PIB a parte representativa do mar. Isso foi feito por uma professora da Universidade de Rio Grande, em que ela conseguiu detalhar pela primeira vez no Brasil e chegou ao valor de 1 trilhão de reais, coisa que representa quase 19% do PIB brasileiro. Fazendo uma estimativa para o PIB do mar do Rio de Janeiro, são 4,3% do nosso PIB. Bom, mas o que esses números representam? Esses números representam que atividades econômicas ligadas ao mar, se induzidas, se acopladas a políticas públicas, podem alavancar negócios e gerar emprego e renda numa proporcionalidade bem maior que determinados outros setores. Ok? Em termos de atuação, o cluster visa, e temos aqui algumas novidades, por exemplo, o navio Polar Antártico, é um navio que a Marinha está com um processo em andamento para ser construído no Brasil. É claro que, se fizer fora do Brasil, ele é até mais barato, possivelmente. Mas, com certeza, aqui nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar demanda, nós vamos adensar as cadeias produtivas, todas ligadas a esse navio. E esse navio ele não termina o ciclo de vida dele com a construção. Pelo contrário, ele vai viver 30 anos no Rio de Janeiro, demandando peças, demandando serviços, e isso é tecnologia. É um navio que não é muito simples, porque ele é recheado de equipamentos, sensores, para poder fazer o apoio à Estação Antártica. Ele não é um quebra-gelo, como já me perguntaram, mas é um navio que tem um casco reforçado para poder chegar lá no sul em condições de segurança. As chapas são fornecidas aqui pelo Rio de Janeiro, aqui pertinho, Volta Redonda, Barra Mansa, sem nenhum problema. Os 4 navios, 4 fragatas que estão sendo construídas em Itajaí, gerarão muito emprego, gerarão muita demanda. Agora, muita coisa virá do Rio de Janeiro. Esses 4 navios novos, do mais moderno que existe, estarão morando no Rio de Janeiro. Isso demandará várias outras atividades, a cadeia produtiva, desenvolvimento. O navio, dentro do seu ciclo de vida, pode passar por modernizações. Então, há um arrasto tecnológico que o Estado poderá advir. Com certeza,
Outras atividades que nós estamos focando é dragagem e cabotagem. Por sinal, há uma intenção do governo em enfatizar a navegação de cabotagem para o nosso Brasil, é o projeto BR do Mar. Em termos de projetos estratégicos, voltando um pouco, né, o navio Antártico espera-se 500 a 600 empregos diretos. Foi publicado o Request for Proposal, ou seja, tornado público ao mercado que a Marinha pretende fazer esse navio. As empresas interessadas, consórcio, normalmente, podem comparecer na Marinha, na Diretoria de Projetos Especiais, para começar a ter essas informações. O navio Classe Tamandaré, falei há pouco, está previsto gerar cerca de 2.000 empregos, sendo 6.000 indiretos. E uma pesquisa interessante da Federação das Indústrias de Santa Catarina é que, nessa pesquisa, eles verificaram que, para cada real investido em defesa, tem um multiplicador de 9,8 no valor do PIB. Ou seja, mais uma vez, se mostra a geração de empregos, a geração de renda com essa atividade. Um navio de guerra é diferente de um navio mercante. No navio mercante se coloca muito mais mão de obra e uma quantidade menor que engenheiros em relação ao navio de guerra. O navio de guerra tem muito mais engenheiro do que operário. Às vezes, a quantidade é até maior de operários. Eu digo na proporção, ou seja, é muita tecnologia embarcada. Voltando ao seminário, acho que o seminário foi marcante. Nós não esperávamos uma quantidade tão grande, mas nós tivemos 503 inscritos para 320 participantes. Todas essas empresas, instituições como a Amazul, a Alerj, Condor, ICN, Ministério da Defesa, nos ajudaram nesse seminário que ocorreu na Escola de Guerra Naval, ali do lado do Bondinho. Esse foi o evento. Aqui na figura abaixo, eu estou do lado do representante inglês, a professora Sabrina, volta e meia, ela aparece na televisão como expert em relações internacionais, professora doutora, e o representante francês. Do lado direito, no auditório, podemos ver na primeira tomada os representantes do governo do Estado, a Secretaria da Área de Óleo e Gás, e do lado esquerdo, aliás, do lado direito, inclusive, se não me falha a memória, é o deputado estadual Luiz Paulo. Okay. Em termos de recentes realizações que nós fizemos, nós ainda estamos no começo, ainda não temos um ano, vamos fazer um ano em novembro, mas nós fizemos um termo de parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é uma referência na parte aeronaval. A grande capitânia do parque é a Embraer. Tá? Temos uma carta de intenções com a Fundação Exult, temos mais 3 cartas de intenções ainda por serem celebradas, por conta do distanciamento, fica um pouco difícil, mas nós vamos fazer, acredito que lá para o final do ano. Fizemos um pedido de cotação interessante. A Ingepron estava tensionada a comprar material elétrico para os navios patrulha, 2 que estão sendo com a construção terminada e precisavam ter preço. Isso foi bastante interessante e nos deu um certo know-how de perguntar às pessoas, às empresas, se poderiam dar preço e estar cientes do que está acontecendo em termos de demanda. E concluímos nosso planejamento estratégico, que é importante para a gente saber onde estamos e para onde vamos. Agora nós estamos dando início ao nosso plano de marketing e o plano de negócios. E nas ações de enfrentamento à pandemia, nosso lado de responsabilidade social, cooperação e desenvolvimento econômico, nós fomos procurados
pelo diretor da Escola de Engenharia da UF, e nós tínhamos feito uma reunião lá em Niterói, foi excelente, e ele nos procurou porque ele precisava apoio no início da pandemia para fazer máscara e alguns outros produtos. E precisava também de alguma ajuda de concepções que eles estavam fazendo. O resultado foi realmente surpreendente. Nós tivemos doação de uma impressora 3D e aqui do lado é a entrega dos primeiros motores de camas Linete. Essas camas simplesmente estavam afastadas porque não poderiam ser usadas, praticamente novas ou em condições de uso. Isso fez com que essas camas rapidamente voltassem ativas. Da mesma forma que vários respiradores puderam voltar a funcionar por uma atividade de manutenção que, naquela época, não se tinha. Agora, ficou mais fácil e aprendemos a fazer. O importante é que a empresa que deu apoio à universidade, uma empresa de São Paulo, da área de defesa, faz sonar, mas o engenheiro ajudou. E o resultado está aí. A nossa programação, acredito que todos devem ter uma lista de programação que deveria ser feita, ocorrer, mas ainda fica no nosso desejo fazer um encontro de polos do mar e pretendemos fazer em novembro um fórum de economia do mar, ligado mais à área de economia, em que buscamos difundir no país a preocupação com o mar. Isso é importante para que até o governo federal tenham ações ligadas ao mar. E acredito que vai ocorrer em novembro uma mostra da Base Industrial de Defesa em Brasília. Bom, o que eu tinha para apresentar para os senhores foi bem rápido. Espero que os senhores tenham ficado com bastante dúvidas. Espero que o conteúdo tenha ficado maior que o continente, como um amigo meu diz sempre, e que isso gere perguntas, que gerem consultas ao nosso site. Nós estamos à disposição, infelizmente, não nesse endereço, porque nós estamos virtualmente, como todos nós. E nós esperamos, junto com a Rede Petro, como todo cidadão do Rio de Janeiro, como brasileiros, sair dessa situação que nós estamos hoje para uma situação melhor, muito melhor. Eu não sei se haverá perguntas, mas, se não houver, eu tenho duas perguntas para mim. Aí então, eu compartilho começar com as suas próprias Era isso que eu tinha a apresentar. Elisângela, você pode voltar à tela? Almirante, começaremos com as suas próprias perguntas. Nós temos perguntas para o senhor e para os convidados, sim. Caso o senhor queira usar a estrutura aí, os amigos que vieram aí, o comandante Maldonado, o Valmar, pessoal, para distribuir as perguntas, o senhor fica à vontade também. Sempre me perguntam como eu faço para... Deixa eu colocar aqui. Como eu faço para fazer parte do cluster? Essa era uma das perguntas que estavam lá. Já tem aí? Essa é inevitável, eu acho que é combinado. Bom, eu vou mostrar aqui o nosso site, que estava atualizado até 15 minutos, quando a Thaís conseguiu colocar, isso por característica dela de procurar fazer e fazer bem feito e rápido, ela já acrescentou. Não sei se estão vendo aqui o nosso site. Estamos, positivo. Perfeito. Então, ele ainda está em evolução. É uma foto, então, o que eu falei está no quem somos, nossa missão, visão, breve história. O detalhe está em contato. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mesmo que não seja nossa, mas que a gente possa direcionar para as empresas, está aberto. Bom, como é que eu posso participar do cluster, da associação? Infelizmente, nós estamos num momento complicado,
Eu não tenho a menor dúvida, cada um tem o seu problema, ou um problema de saúde na família, ou um problema de saúde da empresa. E nós achamos, na reunião que ocorreu no dia 26, o Conselho de Administração e a Assembleia Geral decidiu, por bem, esperar um pouco mais, até que a gente tenha um evento, de preferência presencial, para que a gente possa mostrar com mais detalhe o que estamos fazendo, como podemos alavancar, induzir, ser um indutor de desenvolvimento e a colaboração de todos. Então, se alguém, já confiando nas minhas palavras, que eu tenha conseguido conquistar corações e mentes, basta entrar ali em contatos e, com esse contato, coloque o nome, o que a sua empresa faz, qual é o seu interesse, ou então dúvida. Olha, eu acho que a cor do site poderia ser outra cor, eu gostaria de falar com algum setor de uma das 4 empresas que são as fundadoras. Isso, para a gente, é muito fácil. Por que eu disse que não está atualizado? Há 10 minutos estava. É porque a Thaís criou já uma aba para oportunidades ou negócios, onde nós vamos mostrar, na medida que forem surgindo oportunidades, como eu falei, de cotação de preços e editais, nós fazemos uma propaganda. Nós já fizemos uma circular, rodando por várias empresas, várias associações, da necessidade que a Ingepron tem de de ter no dia, passou agora para o dia 4, se não me engano, um edital via internet. Eu acho até que eu posso mostrar isso para vocês, só um minutinho. Eu vou acabar aprendendo a mexer nisso. Perfeito. Esse foi o edital, né? Nós estamos fazendo a propaganda do edital de válvulas. É uma licitação de cerca de R$1.200.000, não é pouca coisa. Dia 4 de junho, memória ainda está boa, 9h30, o site, para quem já tem essa familiaridade de fazer pelas compras net, é esse aqui. Qualquer outra dúvida, editais, podem entrar em contato diretamente com a Ingepron. E esse edital já estará no nosso site para acessar. Também, qualquer outra dúvida, o nosso site está aqui. Perfeito? Bom, já a outra pergunta é a respeito do navio de apoio antártico. Eu não sei se vai ser feito no Rio de Janeiro, se vai ser feito em Itajaí. Itajaí, acho que não, porque ele já tem demanda suficiente. Estou torcendo para ser aqui no Rio de Janeiro, torcendo para que a gente possa gerar emprego e renda no nosso estado. Mas, lembrando, o navio vai morar aqui, a tripulação vai morar aqui. Então, todas essas atividades de geração de emprego, da tripulação, da renovação dos equipamentos, da modernização, eu acredito que seja pujante. O país que precisa de emprego, o país que está precisando trazer para o Brasil aquilo que a gente comprava lá fora, eu acho que é um momento alvissareiro. Nós estamos com um mundo de problemas. Nem o país mais rico do mundo está tranquilo hoje. Ontem, por exemplo, desculpe o trocadilho, estava pegando fogo. Hoje, eu tenho a grata satisfação de falar que isso está acontecendo. Chamar a atenção também o seguinte, as pessoas também me perguntam, mas, Almirante, tem problema de contingenciar esse dinheiro? Vai ter restos a pagar? Olha só, quem está dominando esse processo, fazendo o processo para a Marinha, é a Ingepron. A Ingepron é uma empresa que ela não é dependente de orçamento. Na verdade, ela depende do seu faturamento. O que ela fatura é que ela paga os seus empregados, é que ela investe. E ela
encaminha ao Tesouro, que é o grande acionista, os dividendos. A Ingepro não emite empenho. A Ingepro emite um documento dizendo que vai pagar. E o caixa está com a Ingepro. Então, não existe essa situação de ter o empenho e não poder pagar porque tem o recurso. Todo esse recurso já está com a Ingepro. Então, dá uma certa tranquilidade para quem ainda tem algum receio de vender para um órgão público ou para uma estatal. Ok? Muito bem. Agora é a sua vez. Almirante, a gente tem mais ou menos aqui, pela minha cabeça aqui também, se está boa, os assuntos das perguntas geraram em 3 temas. Tá? O primeiro, o senhor acertou 100%, que era o site que a gente faz para poder. O segundo, o senhor, quando falou do navio, eu falei assim, cara, ele deve ter premonição, porque ele leu que tinha uma pergunta aqui sobre o navio, mas aí correu para outro lado. Eu vou completar a pergunta. O nosso Marcelo Accursi, ele está perguntando qual vai ser a geração de energia de propulsão do navio antártico. É um motor como outro navio, ele não é propulsão nuclear, é um navio diesel gerador. Diesel gerador. Está aí o comandante Maldonado, expert no assunto. Ele está dizendo que não. Bom, a outra pergunta, Almirante, se me permite fazê-la, é o seguinte. Nós sabemos que com a crise, no pré-crise, nós tínhamos vários contratos em andamento, de vários serviços em andamento no Brasil, que estava começando a sair de outras crises que a gente tinha vindo. E um dos assuntos que estava aí rodando em cima da economia do mar era a questão do descomissionamento, né? O nosso diretor, Luiz Fernando Pessoa, ele pede para perguntar ao senhor como está o trabalho para alinhar o descomissionamento do setor com as empresas nacionais, tá? Como é que está sendo isso, a nacionalização desse descomissionamento? E o nosso outro diretor, Evandro, dentro dessa mesma pergunta, ele coloca quais são as oportunidades que devem aparecer aí dentro dessa questão do descomissionamento. Eu pensei que não ia receber essa pergunta. Mas é o que está realmente também aparecendo. Vamos lá, vamos por parte. A Europa, algum tempo atrás, passou por uma crise fenomenal. Ela não conseguia fazer muita coisa. Portugal, Espanha. Bom, em determinado momento, a Europa disse o seguinte: bom, já que eu não consigo construir, eu vou desconstruir, porque eles têm a indústria de petróleo. Então, eles disse, vamos, em vez de mandar para a Turquia, para a Índia, aquelas plataformas, que gerou até várias notícias de criancinhas do lado daqueles destroços, né? O navio Minas Gerais, o porta-aviões anterior, São Paulo, aliás, eu sou tão velho que até o navio onde eu participei, né, do recebimento já deu baixa. Bom, mas o que aconteceu? O europeu disse, olha, eu vou ganhar dinheiro com isso. Mesmo que eu não possa ganhar muito, eu vou ganhar um pouquinho. Então, eles começaram a fazer o descomissionamento e começaram a fazer as regras. Então, como um país mais inteligente, realmente mais desenvolvido, que ele forma conhecimentos, não, agora é o seguinte, para fazer direitinho tem que seguir a minha regra. Então, a Europa tem uma regra de descomissionamento. A IMO também tem uma regra de descomissionamento. E poucos países no mundo aderem a essas regras. Então, existe demanda na América do Sul para fazer descomissionamento de plataforma e desmanche de navios. A Marinha mesmo está vendendo o São Paulo como sucata. Existem outros navios que vão dar baixa. Eu sei que no Uruguai tem cerca de 28 navios pesqueiros necessitando da baixa. Acredito que a Argentina, Peru, América do Sul todo. E talvez seja mais fácil vir para as nossas águas do que ir lá para a Índia, Paquistão, aquela área ali, sempre é uma área complicada.
Bom, é um assunto que nós estávamos acompanhando com o governo do Estado do Rio de Janeiro. O governo do Estado do Rio de Janeiro estava muito interessado, tinha uma equipe muito bem atuante para desenvolver essa atividade. A SOBENA, que é a Sociedade Brasileira de Engenheiros Navais, estava capitaneando isso, e no dia 20 de maio haveria um seminário. O seminário vai acontecer em outra data, e eu tenho notícias que o Espírito Santo está se preparando para fazer esse descomissionamento. Agora, veja o seguinte, Baía de Guanabara, nós temos estaleiros, nós temos uma siderúrgica aqui perto, na siderurgia nós precisamos de sucata, então nós temos o ecossistema completo para fazer a economia circular. Ou seja, você constrói o navio, depois você desfaz o navio, aquela sucata de ferro, aço, vai para um forno para melhorar a qualidade do aço, para fazer mais navio. Isso é um círculo virtuoso de grande importância. Cadeias produtivas vão ser geradas para aproveitar aquele material ainda, digamos, em condições de uso. Academia, universidade poderão estudar por que aquele item se desgastou mais do que o outro, buscando inovação. O petróleo está aqui na nossa frente, como o Espírito Santo tem, está aqui na nossa frente, perto. Nós temos tudo aqui perto. O que nós precisamos? Fazer acontecer. Vamos virar a página da negatividade, né? E vamos começar a pensar no que nós temos que fazer. Vamos nos arrumar, vamos chamar o governo, vamos chamar a prefeitura. Existem prefeituras muito interessadas em fazer o desenvolvimento da sua área, porque qualquer prefeito, qualquer governador, ele precisa ter receita. Ele só tem receita se tiver atividade econômica. Tendo atividade econômica significa emprego. Tendo emprego significa renda. Isso é tudo que se precisa. Com um dinheirinho no bolso, você vai ao cinema, você faz um curso à noite quando não pode fazer de manhã. E isso é importantíssimo. Eu acredito que essa atividade de descomissionamento ou desfazimento, né, tem tudo para dar certo e vai alavancar, nesse momento de crise, como aconteceu na Europa, nossas atividades econômicas. E precisamos falar mais isso, todo mundo falar isso, o estaleiro falar, o prefeito, o deputado federal, o nosso senador. Olha, Rio de Janeiro está ali, o que precisa? Às vezes é um trecho de estrada, às vezes é uma iluminação, às vezes é uma segurança. Está bem? Acho que eu falei demais. Não, falou não. Falou muito bem e esse encadeamento positivo interessa muito a gente, essa visão positiva das coisas. Ô, Almirante, fala, comandante Maldonado. Eu só queria agregar duas coisinhas. Primeiro, na questão do navio polar, é que os requisitos do navio ainda não estão totalmente definidos. Ainda estão sendo definidos todos os requisitos e o que vai ter no seu interior. Mas eu acho que essa parte também do exterior, ou seja, mobiliar o navio, eu acho que pode ser que muitas empresas da rede PetroRio possam atender esse. Eu acho que vai ser uma união de esforços no país para a construção. Nem todos têm condições de tudo e o material vai ser adquirido aí em vários lugares. Com respeito ao descomissionamento, eu acho que o grande pulo é atender à legislação ambiental, que também não está muito clara ainda no Brasil como é que a gente vai atender isso. A Convenção da IMO de 2009, como o Almirante comentou, ela estabeleceu algumas coisas que fez a União Europeia criar a sua voga e é mais ou menos a ser seguida aqui pelo governo. Tem a questão de ser algo parecido com o que é feito na Europa. Mas o grande detalhe vai ser essa preparação das empresas para estarem prontas para competirem nas concorrências que virão da Petrobras nesse descomissionamento, e atendendo esses requisitos ambientais. Acho que vai ser a grande dificuldade. Quem se preparar antes vai estar em melhor condições que os demais. O que está acontecendo, o que vai acontecer no Espírito Santo, é porque a empresa que acabou ganhando a licitação do campo de cação, do descomissionamento da plataforma, ela fica no Espírito Santo, então por isso estão desenvolvendo lá
Então, eu não sei se realmente a empresa vai cumprir todos os requisitos, mas foi a que ganhou. A Petrobras apresentou, a primeira foi eliminada, e a Petrobras apresentou essa como a vencedora. Eu acho que o grande pulo ainda vai ser o ambiental e onde que a gente vai reaproveitar esses materiais que vão ser descomissionados. Obrigado, comandante Maldonado. É interessante, porque eu falei com o Almirante Silva, que ele acertou quase todas as questões que vieram, e a próxima pergunta que tem agora vem encadeada ao que o senhor acabou de colocar, comandante Maldonado. Porque o nosso diretor, Evandro Cossenza, ele entra aqui com uma pergunta que aborda exatamente a questão de qualificação para poder participar de alguns processos, quando ele diz que se existe alguma vantagem na visibilidade e credibilidade para as empresas que possuem certificação do seu sistema de gestão, como, por exemplo, as certificações ISO 9001, ou 14001, ou 45001. Como é que vocês veem isso? Fica à vontade, um dos dois. Fica à vontade, ou os dois. Vamos lá, vamos por parte. Uma estatal, uma empresa pública, ela é regida pela 866. É uma lei, sofre muitas críticas, nós sempre ouvimos que vai mudar alguma coisa, mas ela busca a igualdade de disputa. Então, uma empresa pequena concorre com uma empresa grande, e na maioria das vezes, por menor preço. Uma compra muito técnica, você pode fazer uma disputa técnica-preço. Alguma coisa realmente fora do comum é o que está acontecendo, por exemplo, para construir um navio. O nome técnico internacional é o Request for Proposal, ou seja, eu fiz um chamamento público, a minha ideia é fazer um navio assim. Aí as empresas fazem um contato com a Marinha e elas, uma coisa sigilosa, porque ali está o segredo do negócio, recebem o detalhamento e apresentam seus valores e as suas características. E a Marinha, no caso, vai decidir quem venceu o certame. Aliás, a licitação dos navios, dos 4 navios, foi muito elogiado pelo TCU, que foi chamado desde o início, e o TCU acompanha o projeto submarino desde o início. Agora, não é um caráter diferenciador numa licitação normal. Por exemplo, licitação de válvulas. Ali é técnica e preço, é a válvula em si. Você pode ter 4, 5 empresas fornecendo a mesma válvula. Não há diferença, a diferença é no preço. Então, depende da licitação, depende do certame. Não sei se o Maldonado quer acrescentar alguma coisa, mas... Não, senhor. Não, senhor. Não sei se eu respondi a pergunta, mas depende. Eu acho que até em complemento ao que o Evandro colocou, o nosso diretor colocou e o que o comandante Maldonado bem também abordou, a gente tem que estar preparado, porque as oportunidades vão surgir. Quem estiver preparado, quem estiver melhor preparado é que vai puxar as cartas da mesa toda para si. Eu vou lembrar um amigo meu mineiro que diz o seguinte: olha, o trem bom está passando. Se o trem passar, já era. Então, as oportunidades, a gente tem notícias, então vamos nos preparar, vamos nos qualificar para aproveitar e pegar o trem, porque se ele passar, vai ficar a ver navios. Com certeza. Eu quero até aproveitar sobre essa questão de oportunidade, só para ler um comentário que o nosso diretor Luiz Fernando Pessoa fez. Aqui no caso não é uma pergunta, foi um comentário, mas que eu achei muito proveitoso para o momento, em que ele fala que a geração de emprego gigante para o Estado, temos que provocar esse ecossistema e a gente tem que se unir. Realmente, o Rio de Janeiro, como ele coloca aqui, a gente tem condições de fazer um trabalho fantástico com capital intelectual instalado, né? E, inclusive, para sanear o problema da bioinvasão pelo coral-sol.
né, que é uma questão que, inclusive, em um webinar recente que eu estive com vocês do cluster, foi abordada essa questão, né? É um assunto, né, que a gente tem que, vamos dizer assim, aprender direitinho como vai ser feito. Não, né? Mas quem entrar no negócio vai ter uma oportunidade. Se não se qualificar, não se preparar, o Coral Sol, daqui a pouco, vai ter uma solução. O comandante Maldonado falou muito bem a questão das regras, mas, olha, nós passamos por uma situação que, algum tempo atrás, seria inacreditável. A ANP juntou instruções que ela tinha em uma, além disso, juntou as instruções da Marinha e do IBAMA, uma regra que talvez ainda não esteja, digamos, palatável, mas ela vai ser aperfeiçoada. Ou seja, o setor público também está trabalhando no sentido de gerar emprego, gerar renda. Ok? Ok. Almirante, se vocês me permitirem, eu vou fazer a última pergunta que está no chat agora e vou encaminhar já para o encerramento, até em respeito à hora de todos, ao horário de todos. O nosso colega Marcelo, associado pela empresa ETM, ele está perguntando o seguinte: Almirante, qual o papel do cluster no incentivo ao conteúdo nacional na construção de navios e plataformas do pré-sal? No caso do navio Antártico, ficou claro a opção pela construção no Brasil, independente do custo, né? Até porque também você vai embarcar tecnologia nacional, você vai fazer transferência de conhecimento. Agora, eu entendi aqui que a pergunta está falando, inclusive, sobre as plataformas que vão ser usadas no pré-sal. Como é que seria isso? Qual o papel do cluster aí? Bom, o cluster essa construção no Brasil, quando alguém pega alguma área, tem que haver uma quantidade de conteúdo local. E isso também é exigido dos navios de guerra. O BNDES fez um acordo com a Engeprom e vai acompanhar o conteúdo local. Aonde o cluster pode e deve e tem que participar, seja o nosso, seja de Itajaí. Atenção, empresa, consórcio, nós temos essas empresas capacitadas. Não, mas eu vou importar a válvula, tal. Eu tenho essa válvula. Então, esse relacionamento que nós já estamos estreitando os contatos em Itajaí, a nossa ideia com as plataformas e tudo mais que venha, é gerar empregos Rio de Janeiro, Brasil. Principalmente Rio de Janeiro. Sumiu a imagem, não sei se a minha também. Não, está com a gente, nós estamos te vendo. Tá, perfeito. Tá com a gente. Então, uma das missões, vamos dizer, prioritárias da nossa associação, do cluster, é justamente gerar empregos, gerar produção nacional, ao ponto de que, se uma empresa de fora gostar do produto, ver a qualidade do produto, e aí sim, com a ISO, etc., e esse produto ser exportado. Ok? Perfeito. Pessoal, eu queria abrir para uma última pergunta. Se alguém tiver interesse de puxar a última pergunta, eu queria abrir agora, não mais pelo chat, uma pergunta que alguém queira colocar aqui ao vivo aqui com a gente aqui, no vídeo. Alguém? Silêncio. Então, tá bom. Estou um pouquinho atrasado. Vou aproveitar. Oi, Heitor. Heitor Staleiro Mauá. Tudo bom, cara? Isso. Eu gostaria de dar um foco aí na questão do descomissionamento, por se tratar de ser de uma nível primeiro que é novidade, né? Primeiro que é uma grande novidade em função de todo o conceito tecnológico, mas também da legislação, né? Então, eu acredito que para a gente ter sucesso nisso, a gente tem que fazer mesmo, criar um departamento, criar um polo de estudo dentro do cluster, se possível, para que já tenha as contribuições, porque se fala muito na questão do meio ambiente, mas tem outras questões, tipo Brasil, porque você tem aqui a ANP,
Você tem a ANTAQ, para vocês terem uma ideia, qualquer balsa que chegue hoje em qualquer estaleiro, a ANTAQ entende que isso é uma atividade portuária. Então, a gente tem aí uma série de regras para atividades de logística, atividade de engenharia e atividade ambiental, de todos os níveis, seja estadual, federal e surpresas mais. Né? Então, eu acho que fica muito... Primeiro que esse trabalho do Espírito Santo é um balão de ensaio para o Brasil. Né? As empresas estão lá, eles vão ter essa abertura, e acho que a gente deve acompanhar isso de perto e trazer para cá, para o Rio de Janeiro, para a Baía de Guanabara, esse know-how aí eu coloco aí à disposição também do nosso pessoal da engenharia, o estaleiro, para a gente poder trabalhar nesse caminho aí. É isso. Eu queria fazer um comentário. Fala, Evandro. Sim, colaborando aí com as informações do Almirante, mais do comandante Maldonado, e colaborando também com o meu grande amigo Heitor Ciunfo, com relação às oportunidades aí de descomissionamento. Para vocês terem uma ideia, a licitação com relação ao descomissionamento de cação no Espírito Santo, a primeira colocada em termos de valores, foi reprovada por não ter certificação internacional, principalmente de 14 mil. Ela não era uma empresa certificada para trabalhar tomando cuidados com o meio ambiente. Então, uma importante certificações, principalmente na área de petróleo, gás e energia. Era só isso, Márcio. Sem dúvida. Eu acho que, Evandro, você foi num ponto que a gente algumas vezes já teve a oportunidade de abordar com o cluster, e Heitor está chegando agora, está começando a conhecer um pouco da rede, né? Eu acho que o programa de qualificação da rede, nesse ponto, ele age de maneira cirúrgica, porque a gente vem falando que nesse novo normal, que o mercado está chamando assim, o capital intelectual não vai ter preço. Então, o que a gente puder fazer para poder abastecer o mercado com conhecimento e com maturidade profissional vai fazer toda a diferença para a sustentação desse mercado, inclusive no Rio de Janeiro. Tá? Então, dessas oportunidades vão aflorar e a gente tem que tentar fazer o nosso... não gosto muito da palavra, mas foi a que me veio agora, um pouquinho de bairrismo, né? Segurar um pouquinho as coisas aqui dentro da medida do possível. Agora, a gente tem que estar preparado, porque segurar para não entregar vai ficar feio. Ok, Galvão? Ok, Almirante? Posso fazer uma participação aí, da Silva? É o Tercios que está falando aqui. Pergunta de colega de turma normalmente é mais difícil. Desculpa aí, mas eu só se conhece há 45 anos. Mas eu acho que eu teria uma boa contribuição aqui. Então, é o seguinte, eu estou trabalhando com descomissionamento, acho que há 2 anos, no máximo 3 anos, porque antes eu era chamado de sucateiro, né? Então, esse termo bonitinho, descomissionamento, é recente, e eu estou trabalhando desde 2010 com isso e já mandei 16 embarcações para fora do Brasil para serem descomissionadas. Tá? Então, foram 10 plataformas, 5 plataformas da Petrobras, algumas da Brasdril, da Odebrecht também, e vários navios, sendo 4 deles comprados na Ingeprom. Estamos preparados aí para o leilão agora que vai ter das 3 plataformas, né? P7, P12, P15, e tem lá o Estelar Banner, que está encalhado lá no Maranhão, deve estar sendo desencalhado hoje, e mais outras oportunidades. Então, eu não tenho, vamos dizer, todo esse conhecimento teórico ou de legislação, mas eu já fiz isso na prática, então 16 vezes é um prazo razoável para a gente ter um conhecimento aqui. E uma vez trabalhando com o meu cliente lá da Turquia, eu lembro do caso do CT Pernambuco, que ele teve que ser desmontado pela própria base naval, lá em Mocanguê. Né? Eu cheguei para o meu cliente e falei, por que a gente não faz uma parceria aqui e faz essa demolição aqui no Brasil, já que um reboque de uma embarcação daqui para a Turquia, onde ficam lá os nossos estaleiros, todos qualificados pela
Convenção de Hong Kong, ISO, todas as ISOs aí, sai na faixa de 2 milhões a 2 milhões e meio de dólares. Eu falei assim, caramba, vamos fazer isso aqui no Brasil. E aí, o que ele me falou foi o seguinte, pensou assim uns 30 segundos e falou, não dá. Aí eu, puxa, mas como? Aí ele veio explicar o que acontece. Ele falou, lá na Turquia, ou aqui na Turquia, onde a gente trabalha, nós temos o tal cluster de demolição. Tá? Então, o que acontece? Num entorno de 10 quilômetros, ele falou, vou entrar em detalhes depois, mas ele falou, quando você vai fazer um projeto aí no Brasil, vamos dizer, com começo, meio e fim, você vai ter um custo muito elevado, primeiro do berthing, né? Da parte de amarração do navio, onde você vai botar o navio. Se a gente for ver aqui no Rio de Janeiro, qualquer cais aqui custa, sei lá, brincando aí pelas vezes que eu tive que contratar ou fazer procura de mercado, 5 mil, 6 mil reais por dia, ou seja, $1.000 por dia. Né? E aí, se você pensar $30.000 por mês, um desmanche de um navio não demora menos de 3, se bobear 5 meses, então já está falando de $150 mil. Ele falou, a mão de obra aí no Brasil é muito cara. Tá? Então, estou falando primeiro os pontos elencados por ele. O segundo, o risco ambiental é muito grande. Então, se acontece qualquer coisa, vaza um óleo, alguma coisa, ele tinha acabado de ver um acidente que foi reportado de um veleiro que encalhou, teve uma ressaca, o veleiro encalhou lá no Recreio, e o IBAMA, ou INEA, na época, não lembro quem foi, FEEMA, tinha feito uma multa de R$1 milhão. Ele falou assim, qual é o argumento para se calcular, para valorar uma multa ambiental? A gente não sabe. Parece que vira um dado lá, escolhe um número e chuta um número e joga. Né? E aí, então, o custo do cais, mão de obra, consumíveis, o tempo que vai fazer, tudo isso para ele falou, isso não é o principal. Porque na hora que vamos lá, você foi bem sucedido, o aço para você vender, você tem que cortar em quadradinhos de 80 por 80, que é a boca do forno daí da Gerdau, Arcelor, etc. Então, é um trabalho muito custoso. Né? E ele falou, vamos lá, você teve sucesso, ficou 3 meses, 4 meses, cortou tudo isso, tem um monte de cacareco no cais. Você vai vender para quem isso aí? Tá? Então, ele falou, aqui na Turquia nós temos um polo de descomissionamento. Eu não vendo o meu motor, eu não vendo gerador, eu não vendo aço. Eu tenho uma parceria com um cara que compra gerador, um que só compra compressor, outro que compra motor, outro que isso, que aquilo, e eu tenho uma outorga do governo para emitir uma nota fiscal de sucata ou de reciclável com alíquota zero. Isso eu acho que não dá para fazer aqui no Brasil. Por quê? Aqui no Brasil, se você desmanchar um navio, vamos lá, ele foi construído em regime de repetro. Aí, quando você vai vender o motor para alguém, a receita para esse cidadão que está transportando o motor, cadê a nota fiscal? Ah, não, isso aqui foi no estaleiro tal, no Transnave, que eu sou o presidente, o Transnave cortou, fez e vendeu. E aí, mas cadê a origem disso? Ah, isso aí foi importado em regime de repetro, com suspensão de tributos, não é isenção de tributos, isso aqui é contrabando, você é o receptador e quem vendeu o motor para você é contrabandista. Então, essa era uma contribuição que eu tinha que fazer, porque até hoje eu não vi sentar na mesa Receita Federal, os estaleiros, todos os órgãos, a ANP, todo mundo sentado junto, a Marinha, né, a Autoridade Marítima, para a gente ter vamos dizer, um marco regulatório desse comissionamento, que chegue e fale, olha, zerou tudo. Ah, o navio foi feito por repetro, sei lá, a plataforma lá, P71 e 72, que foram, sei lá, entregues em 2015, em 2017 elas foram leiloadas para sucata. Então, aquele material todo que estava lá dentro não podia ser comercializado aqui no Brasil. Por quê? Porque
tendo sido importado em regime de repetro, aquele material responde a um regime tributário que só tem 4 alternativas. Ou você devolve ele, né? É só terminar aqui, aí, opa, ou devolve, ou nacionaliza, ou transfere para um outro beneficiário, ou está fazendo a demolição. Então, eu comprei as 4 plataformas lá, P10, P16, 17 e 23, em 2017. Até hoje, por causa dessa pandemia, está interrompido lá, nós estamos destruindo 3.500 toneladas de sobressalentes repetro, novos equipamentos, guindastes, tubos, tudo que você tem que destruir porque não pode ser comercializado. Então, eu acho que era essa a minha contribuição. Desculpa aí se eu falei demais, meu prezado colega. Se permite, eu vou ser rápido, em 1 minuto. Como eu falei, pergunta de colega de turma sempre é mais difícil. Mas você, na verdade, mostrou o que a gente tem que fazer. E é esse caminho que nós estamos trilhando. A ANP juntou, não sei, várias publicações. Bom, a ANP fez uma boa parte, ainda tem que fazer mais alguma coisa, mas impensável há 3 anos atrás. A gente também está falando o seguinte, olha, o governo lá fez isso, fez aquilo. O governo do Estado do Rio de Janeiro está interessado nisso. Eu estou falando... é uma política de governo, não é, vamos dizer assim, de Estado. Então, há essa necessidade. Só para encerrar, para a gente ficar otimista, me perdoem, eu vou repetir uma historinha que eu já contei e cai como uma luva. Um amigo meu, dono de uma empresa de sapatos, mandou para a África para ele vender sapatos. 2 gerentes. O primeiro disse o seguinte, esquece, ninguém usa sapato. Eu vou vender sapato para quem? Eu tenho que explicar, tenho que falar com o governo, vão achar que é contrabando. O outro diz o seguinte, excelente oportunidade, ninguém usa sapato, eu vou poder fazer a regra do meu jeito, eu vou poder fazer muitas pessoas serem felizes, vai gerar emprego, etc, etc. Eu acho que nós estamos nessa situação. Há espaço para todo mundo. No primeiro momento, nós vamos continuar tendo que vender para fora e depois importar para fazer o nosso aço aqui do lado, a 1h30. Mas eu acredito que essas barreiras que você acabou de falar são barreiras conhecidas e acredito que tem muita gente capaz no governo, nas empresas, na academia. Eu tive um relacionamento técnico-profissional com a sumidade, o professor da Universidade Federal em Volta Redonda, tem conhecimento profundo, acredito que o Heitor acertou em cheio, e se tiver que fazer uma equipe, acho que você vai fazer parte da equipe, porque você sabe onde é o problema. A gente, às vezes, não tem todo o problema. Esse teu conhecimento é fundamental para a gente chegar a alguma coisa. Tá? Era isso que eu tinha a dizer. Tertes, muito obrigado. Pô. Só para reforçar aí, Receita Federal, né? Vou levantar essa bandeira, Receita Federal, tipo assim, para fazer descomissionamento, zera o repetro, repensa para aquele caso pontual ali, entendeu? Eu lembro daquela plataforma que o Eike Batista contratou lá em Portal do Paraná, né? Que estava lá e não podia ser, deu um problema tão grande. Por quê? Porque ela tinha sido, todo o material tinha sido importado em regime de repetro. Não sei como é que ficou a situação, mas a Receita tinha que dar uma anistia, vamos dizer, para esses casos. Sugestão, tá bom? Desculpa aí por ter falado demais. Estou à disposição. Tudo bom, cara? Opa! Bom, sou niteroense também, conheço seus taleiros de tanto passar na porta, de transitar para lá e para cá, passar lá na porta de vocês lá. A gente está fazendo um movimento na Rede Petro desses assuntos do cluster e uns assuntos que a gente tem muito interesse de voltar a conversar com os associados e com o mercado em geral é o assunto do descomissionamento. Eu te mandei no particular o número do meu celular, que é o WhatsApp,
Depois você me chama no particular, você me dá um alô, aí amanhã eu vejo se eu entro com você um pouco mais nesse assunto, é que a gente quer fazer mais alguma coisa. Tá? Eu já conversei com o Heitor hoje, tive a oportunidade, o prazer de conversar com ele ao telefone hoje do Mauá, aí eu queria depois prosear um pouco com você sobre isso. Tá? Estou à disposição aí, tá? Tá, dentro dessa lista que o comandante colocou, e o comandante Maldonado sempre coloca, o Valmar, a Thaís, de pensamentos positivos. Eu trabalhei mais de 30 anos no mercado com empresas. Quanto mais discordante, quanto mais visões diferentes, será mais fácil a gente construir isso junto ao governo e junto à sociedade. A gente precisa 5, 6 meses para desmontar um navio, uma plataforma. Excelente! São 5, 6 meses de emprego e isso vai rodando. Vamos aprender a aproveitar as coisas boas, o resto vai para a sucata. Olha, excelente oportunidade. Estou muito contente com tudo que eu ouvi. Muito obrigado. Não, e todos nós, Almirante, porque o principal de tudo, quando eu falava que eu lidei com empresas esse tempo todo, é que eu entendo que todo empresário, todo empreendedor, toda pessoa que movimenta esse capital todo que eu estou vendo aqui, devia ter uma praça. Devia ter uma praça com uma estátua dessa pessoa lá, porque não é fácil ser empresário e empreendedor no Brasil. Porque aqui parece que o negócio... Vou botar dificuldade. E mesmo assim, a gente vai lá e passa por cima e faz. Não, peraí, está difícil, mas eu vou lá e vou fazer. Porque olha o depoimento que o Tertius deu. Mas eu tenho que... Tertius, depois você assiste lá o resumo lá no canal da Rede Petro, lá no YouTube. Está toda a gravação, daqui a pouco vai estar lá. Tá? Te convido que assista, que multipliquem. Tá? Mas a gente precisa encerrar até em respeito ao horário da turma que está aí com a gente. Vou passar a palavra para o nosso presidente Carlos Eduardo, presidente da rede. Carlos, é contigo, por favor. Luiz, obrigado pela palavra. Eu só queria saber se o Heitor queria dar uma palavrinha. Heitor, quer dar uma palavrinha aí? Que foi um assunto muito rico aí. Olha, vocês me desculpem, eu estou percebendo que realmente o horário já passou. Obviamente, eu assino embaixo tudo que foi colocado, principalmente com Receita Federal. Nós, no Mauá, nós tivemos muita experiência na montagem, nas modelagens aduaneiras, utilizando regimes aduaneiros de DAC, de entreposto aduaneiro. Olha, a gente tem muita experiência nessa área. E, realmente, para desmobilizar isso, nós temos que contar com o entendimento da Receita. Porém, isso não está escrito. E a Receita é muito simples, ela só faz o que está escrito. Não está escrito, não dá para fazer. Então, fica aberta aí a experiência que todos nós juntos aqui poderemos alavancar esse projeto. E eu fico aguardando aí uma chamada para ter uma oportunidade melhor para falar sobre isso. Ok? Obrigado aí. Ok. Obrigado, Heitor. Vamos organizar um evento aqui na Rede PetroRio para a gente abrir o canal, porque é um assunto muito rico. Ele transversa também com inovação, ele transversa com emprego e renda, e como o Almirante Silva falou, a economia do Rio de Janeiro precisa se instalar dentro dessa indústria do descomissionamento. Então, só para fazer o fechamento, eu agradeço o Almirante Silva, o comandante Maldonado, a Thaís, o Valmar, pessoal aí do Cluster Naval, todas as empresas da Rede PetroRio, aos convidados, e somente agradecer a qualidade do evento, tá, Almirante? E a Rede PetroRio, ela continua aberta, é a força das pequenas e médias empresas aqui do estado do Rio de Janeiro, do setor de petróleo, gás e energia. E vamos em frente. O mercado está abrindo e agora é hora mesmo da gente conversar sobre as oportunidades que estão vindo. Contem com a gente. E, Luiz, pode fazer o fechamento. Almirante Silva, muito obrigado. E o descomissionamento vai ser um assunto muito importante que daqui para frente a Rede PetroRio ele vai estar junto aí com as grandes empresas aí para poder viabilizar esse desafio que o nosso estado está passando. Obrigado a todos, uma boa noite. Eu agradeço mais uma vez aí o Almirante Silva, né, o comandante Maldonado, Valmar e Thaís, hoje trazendo de novo o Cluster Naval com a gente, essa sinergia, essa belíssima sinergia que realmente tem rolado, tem acontecido entre o Cluster Naval e a Rede Petro. Aguardar ansiosamente aí nosso está aí com o Heitor agora, conhecendo o Tertius hoje também, estou conhecendo agora, e a gente em breve vai estar fazendo alguma coisa, e muito em breve mesmo a gente vai estar fazendo uma coisa, algum movimento no curto prazo para conversar novamente, estender esse horário.
Tá bom? Pessoal, da minha parte é só boa noite, agradecer de coração, muito enriquecedor, como o Carlos Eduardo falou, né? E estamos juntos, vamos embora que já estamos passando por isso, já estamos passando. Bom, abraço, fica com Deus. Abraço. Gente. Boa noite, até mais. Até mais. Boa noite. Obrigada pela participação. Obrigado, Almirante Silva. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado, comandante Maldonado.